Acordei careca no casamento do meu filho, foi a mensagem da minha nora. O espelho não mente, nunca mentiu, mas naquela manhã, olhando para meu reflexo, desejei que ele fosse capaz de pelo menos uma pequena mentira piedosa. Minha mão tremeu ao tocar o couro cabeludo completamente liso. 62 anos de vida, e pela primeira vez não reconhecia a mulher que me encarava. Não pode ser real. Sussurrei para o vazio do banheiro, mas era. Meus cabelos, aqueles fios grisalhos que penteava com tanto cuidado todas as manhãs, haviam desaparecido, raspados até a raiz enquanto eu dormia. O papel dobrado sobre a pia chamou minha atenção. Minhas mãos tremeram ao desdobrá-lo. Agora você tem a aparência que combina com seu interior, Carmen. Uma bruxa feia e velha. Aproveite o casamento do seu filho. Beijinhos, Melissa. Melissa, minha nora, a mulher que meu filho Ricardo escolheu para passar a vida ao lado. Sentei na borda da banheira, tentando processar a crueldade daquelas palavras. Hoje era o dia do casamento de Ricardo, o dia que eu sonhara por tanto tempo. Mãe, cadê você? A voz de Ricardo ecoou pelo corredor. Rapidamente escondi o bilhete e coloquei um lenço na cabeça. Já vou, meu amor. Quando abri a porta do banheiro, Ricardo me esperava com um sorriso radiante. Mãe, você está bem? Parece meio diferente, só um pouco cansada, filho. A emoção do seu grande dia. Ele me abraçou e por um momento senti o cheiro do perfume que eu sempre comprava para ele no Natal. Meu menino, meu único filho. Mãe, depois da cerimônia, a Melissa e eu queremos conversar com você sobre uma coisa importante. Claro, querida. Qualquer coisa para vocês. Ricardo sorriu e saiu apressado. Eu permaneci ali, sentindo o peso da humilhação queimar em meu peito. 25 anos criando esse menino sozinha depois que o pai morreu. 25 anos de sacrifícios, de noites sem dormir, de trabalhar dobrado para que ele nunca passasse necessidade. E agora, no dia do casamento dele, sua futura esposa me humilhava desta forma. Voltei ao quarto e olhei o bilhete novamente. Cada palavra era uma facada, mas havia algo mais por trás daquela maldade. Algo que eu precisava descobrir. Se vocês quiserem saber como essa história termina, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque o que aconteceu depois mudou tudo para sempre. O salão de beleza estava movimentado naquela manhã de sábado. Dona Irene, minha cabeleireira há 15 anos, quase desmaiou quando me viu. Meu Deus, Carmen, o que aconteceu com seu cabelo? Um pequeno acidente. Menti, tentando manter a compostura. Preciso de uma peruca urgente. Hoje é o casamento do Ricardo. Irene me levou para uma salinha reservada nos fundos. Querida, quem fez isso com você? Isso não foi acidente nenhum. Mostrei o bilhete para ela. Irene leu em silêncio e vi sua expressão mudar. Que criatura maldosa. No dia do casamento ainda. Irene, preciso que você me ajude com mais uma coisa. Qualquer coisa, meu bem, quero que você instale algumas câmeras pequenas na minha casa. Discretas. Tenho a sensação de que essa humilhação é só o começo. Irene franziu a testa. Você acha que ela vai fazer algo mais? Uma pessoa capaz de raspar o cabelo de alguém dormindo é capaz de qualquer coisa. Ela pegou meu telefone e ligou para o filho, que trabalhava com segurança eletrônica. Júnior, é a mãe. Preciso que você venha na casa da dona Carmen instalar umas câmeras. É urgente. Enquanto esperávamos, Irene escolheu uma peruca que ficava quase idêntica ao meu cabelo original. Agora você ficou linda de novo. Por fora, sim, mas por dentro, suspirei. Por dentro o quê, Carmen? Por dentro algo mudou. Essa humilhação acordou algo em mim que estava dormindo há muito tempo. Júnior chegou em meia hora com uma maleta discreta. Dona Carmen, vou instalar câmeras que ninguém vai ver. Uma na sala, uma na cozinha e uma no quarto da senhora. Perfeito. Voltei para casa às 10 da manhã. Ricardo já havia saído para se arrumar no hotel com os padrinhos. A casa estava vazia, mas eu sentia uma presença estranha. Alguma coisa não estava certa. Fui até meu quarto e abri o guarda-roupa. Minhas joias, o colar de pérolas que pertenceu à minha mãe havia sumido. Os brincos de diamante que Ricardo me deu no último aniversário também não estavam lá. Corri até a gaveta onde guardava dinheiro para emergências. Vazia. Que desgraça. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, Carmen? Aqui é a Janaína do cartório. Janaína era amiga da família há anos. Trabalha no cartório de registro civil. Oi, Jana, tudo bem? Carmen, eu não deveria estar te ligando, mas preciso te contar uma coisa. Fala. Ontem a Melissa esteve aqui. Ela estava perguntando sobre inventário, sobre como transferir bens de uma pessoa mais velha para parentes mais jovens. Senti o sangue gelar nas veias. Como assim, Jana? Ela perguntou especificamente sobre casos onde a pessoa idosa não está mais em condições de administrar seus próprios bens. Foram as palavras dela. E o que mais? Ela queria saber sobre procurações, sobre como conseguir
conseguir que alguém seja declarado incapaz de gerir o próprio patrimônio. Desabei numa cadeira. Carmen, você está aí? Estou, Jana. Muito obrigada por me avisar. Cuidado, viu? Essa moça não me passa confiança nenhuma. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar. A humilhação da manhã não era apenas crueldade gratuita. Era o primeiro passo de um plano muito maior. A igreja estava linda. Flores brancas enfeitavam todos os bancos e o altar parecia um sonho com arranjos de lírios e rosas. Cheguei 2 horas antes da cerimônia, como combinado. Era tradição na nossa família a mãe do noivo chegar primeiro para receber os convidados. Mas quando abri a porta da igreja, me deparei com uma cena que me deixou sem palavras. Melissa estava lá, já vestida de noiva, conversando animadamente com um homem de terno cinza que eu não conhecia. Então, depois da lua de mel, colocamos o plano em ação, ouvi ela dizer. Escondi-me atrás de uma coluna para ouvir melhor. Você tem certeza de que ela não vai desconfiar? Perguntou o homem. Doutor Arnaldo, a velha é burra. Ela acredita em tudo que o Ricardo fala. E ele acredita em tudo que eu falo. Meu coração disparou. Doutor? Que doutor era aquele? Sobre os documentos que conversamos. Estão todos prontos? Atestado médico de demência senil, incapacidade mental progressiva. Quando precisar é só me ligar. E quanto aos medicamentos? Já deixei tudo separado. 3 gotas na comida dela todo dia. Em 2 semanas ela estará completamente confusa, sem memória, perfeita para ser internada. Minhas pernas tremeram. Eles estavam planejando me drogar, me internar. Doutor, o senhor tem certeza de que ninguém vai desconfiar? Minha filha, eu já fiz isso dezenas de vezes. Velhos ricos são sempre um problema para as famílias. A solução é sempre a mesma: um laudo médico e uma boa clínica particular. E o Ricardo, seu futuro marido, não desconfia de nada. Ele acredita que você o ama. Quando souberes que estava apenas atrás da herança dele, aí vai ser tarde demais, Melissa completou rindo. Senti uma náusea subir pela garganta. Meu filho estava sendo enganado e eu estava sendo preparada para ser descartada como um estorvo. A propósito, disse Melissa, hoje de manhã fiz uma pequena surpresa para a sogra querida. Que tipo de surpresa? Raspei o cabelo dela enquanto dormia. Tenho a chave da casa. Você deveria ter visto a cara da velha. O doutor riu. Criativa? Gosto disso. Foi só um aperitivo do que está por vir. Não consegui ouvir mais. Voltei ao carro e fiquei sentada, tentando processar tudo o que tinha escutado. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Júnior, filho da Irene. Dona Carmen, as câmeras estão funcionando. Pelo aplicativo a senhora pode ver tudo em tempo real. Abri o aplicativo que ele havia instalado. Na tela apareceram as imagens da minha casa. E lá estava Melissa dentro da minha casa, mexendo nas minhas coisas. Ela estava na minha cozinha, despejando algo em potes de comida. Depois, foi até meu quarto e vasculhou todas as gavetas. Vi quando ela pegou mais algumas joias que eu nem tinha percebido que sumiram. Mas o que mais me chocou foi vê-la segurando uma foto minha com Ricardo quando ele era criança. Ela olhou para a foto, fez uma careta de nojo e jogou no lixo. Desgraçada, murmurei. O telefone tocou. Era Ricardo. Mãe, cadê você? A cerimônia vai começar em 1 hora. Já estou chegando, filho. A Melissa perguntou por você. Ela está ansiosa para te ver. Ansiosa, sim. Ansiosa para dar continuidade ao plano diabólico dela. Ricardo, preciso te contar uma coisa importante depois da cerimônia. Claro, mãe. Na verdade, a gente também tem uma coisa importante para te falar. Aposto que tem, pensei. Desliguei e fiquei olhando a igreja. Em 1 hora, meu filho se casaria com uma mulher que planejava destruir nossa família. Mas agora eu sabia de tudo e tinha provas. A pergunta era, o que eu faria com essas informações? Entrei na igreja exatamente no horário marcado. Os convidados já ocupavam todos os bancos e o burburinho era de festa e alegria. Se eles soubessem o que eu sabia, Ricardo me esperava no altar, lindo no smoking azul marinho. Quando me viu, sorriu e acenou. Meu coração se partiu um pouco mais. Meu menino inocente, sem saber que estava prestes a se casar com uma cobra. Sentei na primeira fila, como é tradição para a mãe do noivo. À minha volta, familiares e amigos conversavam animadamente. Carmen, chamou minha cunhada Teresa. Que peruca linda! Nem parece que não é seu cabelo natural. Se ela soubesse... Obrigada, Teresa. A Melissa está radiante. Que menina sortuda, né? Se casar com o Ricardo, que tem uma mãe tão generosa quanto você. Generosa. Se ela soubesse que tipo de generosidade Melissa esperava de mim, a música começou a tocar. Melissa entrou na igreja no braço do pai, deslumbrante no vestido branco. Ela sorriu para mim quando passou pela minha frente. Um sorriso falso, venenoso. Durante toda a cerimônia, fiquei pensando no que deveria fazer. Levantar e denunciar
tudo ali mesmo? Esperar e confrontá-los depois? Fingir que não sabia de nada e investigar mais? O padre falava sobre amor, fidelidade, companheirismo, palavras bonitas que soavam como ironia naquela situação. Ricardo, você aceita Melissa como sua esposa, para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito. Melissa, você aceita Ricardo como seu esposo, para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito. Mentirosa, pensei. Quando o padre os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. Eu também aplaudi, mas por dentro estava devastada. Meu filho havia acabado de se casar com uma golpista. No cumprimento dos convidados, Melissa veio até mim. Sogra querida, disse me abraçando com força. Obrigada por estar aqui no nosso dia especial. Eu não perderia por nada minha filha. E adorei seu novo visual, sussurrou no meu ouvido, rindo baixinho. Tive vontade de estrangular ela ali mesmo. É engraçado, respondi no mesmo tom baixo. Como algumas pessoas revelam sua verdadeira face quando pensam que ninguém está vendo. Ela me olhou com curiosidade. O que quer dizer com isso? Nada demais, só um comentário de uma velha. Durante a recepção, observei cada movimento de Melissa. Ela cumprimentava os convidados com simpatia, dançava com Ricardo, posava para as fotos. A atriz perfeita. Mas eu conhecia o roteiro dela agora. Por volta das 8 da noite, Ricardo se aproximou de mim. Mãe, a Melissa e eu queremos conversar com você. Pode ser agora? Claro, filho. Fomos para uma salinha reservada do buffet. Melissa fechou a porta atrás de nós. Carmen, começou Melissa. Ricardo e eu conversamos muito sobre o futuro da nossa família. Que bom, querida. E chegamos à conclusão de que seria melhor para todos se você se mudasse. Como assim? Ricardo tomou a palavra. Mãe, a gente acha que você estaria mais feliz num lugar próprio para pessoas da sua idade. Uma casa de repouso bem bacana, com cuidados médicos, outras pessoas para conversar. Vocês querem me internar? Não é internação, mãe, Ricardo disse rapidamente. É só um lugar mais adequado. Carmen, Melissa completou. Você já está com 62 anos. É natural que precise de mais cuidados. E olha, hoje mesmo você já demonstrou alguns sinais. Que sinais? Essa história de raspar o próprio cabelo. Isso não é normal, sogra. Minha boca se abriu de indignação. Eu não raspei meu próprio cabelo. Quem mais poderia ter feito? Melissa perguntou com falsa preocupação. Você mora sozinha. Você fez isso. Sogra, agora você está delirando. Por que eu faria uma coisa dessas? Ricardo olhou para mim com pena. Mãe, você está vendo? Esses episódios de confusão estão ficando frequentes. Saí daquela conversa sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Voltei para a festa atordoada, tentando processar a audácia daqueles dois. Não só planejaram me drogar e me internar, como ainda tiveram a coragem de plantar a ideia de que eu estava ficando senil. Sentei numa mesa afastada e fingi estar me divertindo, mas minha mente trabalhava febrilmente. Carmen, uma voz conhecida me chamou. Era Sônia, minha vizinha de mais de 10 anos. Sônia, que bom te ver aqui. Querida, eu vim te avisar de uma coisa. Hoje de manhã vi a Melissa saindo da sua casa bem cedo. Que horas? Umas 6 da manhã. Achei estranho, porque você ainda estava dormindo. Vi quando ela trancou a porta e saiu. Você tem certeza? Absoluta. Inclusive tirei foto porque achei suspeito. Sônia me mostrou a foto no celular. Lá estava Melissa, claramente saindo da minha casa com uma sacola na mão. Sônia, você pode me mandar essa foto? Claro. Agora eu tinha mais uma prova. Voltei para casa depois da festa com o coração pesado. Ricardo e Melissa foram para o hotel, de onde partiriam para a lua de mel no dia seguinte. Assim que entrei em casa, fui direto para o computador e abri o aplicativo das câmeras. Precisava ver tudo o que tinha acontecido na minha ausência. As imagens me deixaram estarrecida. Às 5:30 da manhã, Melissa havia entrado na minha casa. Primeiro foi ao meu quarto, onde me raspou o cabelo enquanto eu dormia profundamente. Depois foi à cozinha e despejou alguma coisa líquida em vários potes de comida. Em seguida, vasculhou todas as gavetas. Pegou mais joias e dinheiro. Mas o mais revoltante foi quando ela pegou vários objetos pessoais meus, fotos, cartas, documentos, e jogou tudo no lixo, como se estivesse apagando minha existência da minha própria casa. Salvei todos os vídeos no computador e fiz cópias em pendrives. Na segunda-feira, fui direto ao laboratório para analisar a comida que ela havia contaminado. Dona Carmen, disse o técnico 2 horas depois. A senhora tem sorte de não ter comido isso. Por quê? Tem benzodiazepina na comida. Uma dose pequena, mas que tomada diariamente causaria confusão mental, perda de memória, desorientação. Isso é ilegal, completamente. É tentativa de envenenamento. Peguei o laudo e fui direto para a delegacia. O delegado Carlos, que me conhecia há anos, ficou chocado com minha história. Carmen, isso é muito sério. Temos tentativa de envenenamento, furto,
invasão de domicílio e mais, delegado. Contei sobre a conversa que escutei na igreja entre Melissa e o Dr. Arnaldo. Vou abrir inquérito imediatamente. Preciso que a senhora me passe todos os vídeos e evidências, delegado. Eles voltam da lua de mel sexta-feira. Quero fazer a prisão no aeroporto. Pode deixar comigo. Na quinta-feira, Ricardo me ligou de Cancún. Mãe, como você está? Bem, filho. Se divertindo aí? Muito. A Melissa está adorando. Mãe, quando voltarmos, queremos acelerar aquela conversa sobre sua mudança. Ah, é. A Melissa já até encontrou uma clínica maravilhosa. Chama-se Vila dos Idosos. É top, mãe. Você vai amar. Vila dos Idosos. Provavelmente o lugar que o tal Dr. Arnaldo havia recomendado. Que bom, filho. Mal posso esperar para conhecer. E mãe, sobre sua casa, a gente estava pensando em vendê-la para pagar a clínica, entende? Claro. Vender minha casa para pagar minha própria prisão. Sem problema, Ricardo. Vocês sabem o que é melhor para mim? Te amo, mãe. Eu também te amo, filho. E era verdade. Eu amava Ricardo, mas ele havia se deixado enganar por uma golpista e agora teria que enfrentar as consequências. Na sexta-feira de manhã me arrumei com um capricho especial. Vestido elegante, cabelo impecável, a peruca estava perfeita, maquiagem discreta. Se ia ser um dia histórico, eu estaria apresentável. O aeroporto internacional estava movimentado naquela sexta-feira. Cheguei às 2 da tarde, 1 hora antes do voo de Ricardo e Melissa. O delegado Carlos já estava lá com 2 policiais à paisana. Dona Carmen, tem certeza de que quer acompanhar a prisão? Tenho. Quero ver a cara dela quando descobrir que foi descoberta. Às 3 em ponto, o voo de Cancún aterrissou. Ficamos posicionados estrategicamente na área de desembarque. Ricardo e Melissa apareceram bronzeados e sorridentes, puxando suas malas. Quando me viram, Ricardo acenou animadamente. Mãe, que surpresa boa! Veio nos buscar? Vim sim, filho. Melissa me cumprimentou com um beijo falso na bochecha. Sogra querida, que saudade. Imagino, minha filha. Mãe, disse Ricardo. A Melissa trouxe uma novidade ótima. Ela já agendou sua visita na Vila dos Idosos para segunda-feira. Que eficiência! E mais, completou Melissa. Já encontrei um corretor para avaliar sua casa. Ele pode ir lá amanhã mesmo. Perfeito. O delegado se aproximou discretamente. Ricardo Torres e Melissa Santos Torres? Sim, somos nós, respondeu Ricardo confuso. Sou o delegado Carlos Mendes. Melissa Santos Torres, a senhora está presa. O quê? Gritaram os 2 ao mesmo tempo. Por tentativa de envenenamento, furto qualificado, invasão de domicílio e formação de quadrilha. Melissa ficou branca como papel. Isso é um engano! Eu não fiz nada! Mãe! Ricardo se virou para mim desesperado. O que está acontecendo? Acontece, meu filho, que sua esposa passou a lua de mel planejando como me internar e roubar nosso patrimônio. Do que você está falando? Ricardo, o delegado disse. Sua mãe tem provas de que sua esposa invadiu a casa dela, adulterou comida com medicamentos, roubou joias e dinheiro e conspirou com um médico para interná-la fraudulentamente. Melissa tentou correr, mas os policiais a seguraram. Carmen, você não pode fazer isso comigo. Eu sou parte da família agora. Família? Repeti. Família não raspa o cabelo de ninguém enquanto dorme. Família não planeja drogar ninguém. Ricardo ainda parecia em choque. Mãe, do que vocês estão falando? Que história é essa de raspar cabelo? Tirei da bolsa uma pasta com todas as evidências. Ricardo, sua esposa entrou na nossa casa na madrugada do dia do casamento. Raspou meu cabelo enquanto eu dormia e deixou este bilhete. Mostrei o papel para ele. Vi sua expressão mudar completamente. Melissa, você fez isso? E não foi só isso, continuei. Ela conspirou com um médico para me declarar mentalmente incapaz. Planejava me drogar diariamente para causar confusão mental e já havia escolhido o asilo onde me internaria. Isso não é verdade, gritou Melissa. Ela está inventando tudo. Tenho tudo gravado em vídeo, Melissa. Sua conversa na igreja, suas visitas à minha casa, tudo. O delegado mostrou o tablet com as imagens das câmeras de segurança. Seu filho pode ver se quiser. Ricardo assistiu em silêncio. A cada cena sua expressão ficava mais sombria. Quando viu Melissa raspando meu cabelo, ele fechou os olhos. Por que, Melissa? Por que você fez isso? Ricardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você se casou comigo só pelo dinheiro? Que planejava internar minha mãe para ficar com nossa herança? Melissa tentou uma última cartada. Ricardo, sua mãe é uma velha louca. Ela inventou tudo isso porque tem ciúme de você. Velha louca? Repeti. Foi exatamente o que você disse para o Dr. Arnaldo na igreja. Ricardo olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, me perdoa. Eu não sabia de nada disso. Eu sei, filho. Ela te enganou também. Não! Gritou Melissa enquanto era algemada. Vocês vão se arrepender. Eu vou processar todos vocês. Boa sorte, disse o delegado. Da cadeia. 3 dias depois da prisão de Melissa, Ricardo apareceu na minha casa. Estava abatido, com olheiras fundas e uma tristeza no olhar
que me partiu o coração. Mãe, posso entrar? Claro, filho. Esta sempre foi sua casa. Ele se sentou no sofá onde costumava assistir desenho quando criança. Mãe, eu estraguei tudo. Não, Ricardo. Você foi enganado por uma pessoa muito má, mas eu deveria ter percebido. Deveria ter te protegido. Sentei ao lado dele e peguei sua mão. Filho, ela era muito convincente e você estava apaixonado. Apaixonado por uma mentira. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Mãe, o advogado dela veio me procurar. E o que ele queria? Ela quer anular o casamento. Diz que foi coagida, que você armou tudo. E você acredita nela? Claro que não. Eu vi os vídeos, mãe. Vi o que ela fez com você. Então por que está tão preocupado? Porque eu tenho medo de que ela consiga enganar o juiz também. Levantei e fui buscar uma pasta na escrivaninha. Ricardo, preciso te mostrar uma coisa. O que é isso? Investigação particular que mandei fazer sobre a Melissa. Abri a pasta na mesa de centro. Eram dezenas de documentos, fotos, reportagens. Filho, a Melissa não é quem ela disse ser. Como assim? O nome verdadeiro dela é Melissa Carvalho da Silva. Ela já foi casada 4 vezes. Ricardo arregalou os olhos. 4 vezes? E todos os maridos eram homens mais velhos, com patrimônio considerável. Mostrei as fotos dos casamentos anteriores. Este aqui é Joaquim Ferreira, empresário do ramo de transportes. Casaram em 2018. Ele morreu 6 meses depois em circunstâncias suspeitas. Morreu como? Intoxicação alimentar. Nunca descobriram a causa. Meu Deus! Este é Antônio Silva, dono de uma rede de farmácias. Casaram em 2019. Ele desenvolveu demência precoce aos 55 anos e foi internado numa clínica. E ela ficou com o patrimônio? Tudo, como esposa e procuradora legal. E os outros? Carlos Mendes, advogado aposentado. Casaram em 2020. Ele também desenvolveu problemas de memória repentinos e foi internado. E o quarto? José Oliveira, empresário do agronegócio. Casaram em 2021. Ele está internado até hoje numa clínica psiquiátrica. Ricardo ficou pálido. Mãe, isso significa que... Significa que sua ex-esposa é uma assassina em série. E nós descobrimos o esquema antes que ela conseguisse me matar ou te prejudicar. Mas por que ela se casou comigo? Eu não sou velho nem doente. Porque você é jovem e tem uma mãe rica. O plano era me eliminar primeiro e depois te manipular para ficar com tudo. Ricardo desabou no sofá. Eu quase deixei ela matar você, mas não deixou. No final você me protegeu, só porque você descobriu tudo sozinha. Ricardo, olha para mim. Ele levantou a cabeça. Você é meu filho. Eu te amo incondicionalmente. Você cometeu um erro, mas nada disso muda o que sinto por você. Como você pode me perdoar? Porque você é a coisa mais importante da minha vida. E porque sei que você tem um coração bom. Ela se aproveitou disso. Mãe, eu vou testemunhar contra ela. Vou contar tudo que sei. Tem certeza? Vai ser doloroso. Tenho. Ela não pode fazer isso com outras famílias. No dia seguinte, fomos juntos à delegacia. Ricardo deu um depoimento completo sobre tudo que sabia do comportamento de Melissa. Delegado, disse Ricardo. Agora que penso melhor, havia sinais estranhos. Que tipo de sinais? Ela sempre perguntava sobre o patrimônio da minha mãe. Queria saber valores exatos. Investimentos, propriedades. E você contava? Infelizmente sim. Achava que era normal ela querer conhecer a situação financeira da família? Que mais? Ela insistia muito para que minha mãe fizesse exames médicos. Dizia que era preocupação, mas agora percebo que estava procurando problemas de saúde. O delegado anotava tudo. Seu Ricardo, descobrimos mais coisas sobre sua ex-esposa. O quê? Ela tinha uma conta bancária no exterior. Já transferiu mais de 2 milhões de reais para lá. 2 milhões? De onde? Dos patrimônios dos maridos anteriores. Ricardo balançou a cabeça incrédulo. E tem mais. Encontramos o tal doutor Arnaldo. Prenderam ele? Ontem. Ele confessou tudo. Tem uma rede de médicos que falsificam laudos para internações fraudulentas. Quantas pessoas eles prejudicaram? Estamos investigando, mas já identificamos pelo menos 20 casos. Saímos da delegacia com a sensação de que justiça estava sendo feita. Uma semana depois, a história vazou para a imprensa. A televisão, os jornais, as redes sociais, todos falavam do caso da noiva golpista. Ricardo ficou devastado com a exposição. Mãe, não consigo sair de casa. Todo mundo fica olhando para mim. Filho, isso vai passar. E se aparecer em todo lugar como o homem que quase internou a própria mãe? Você não quase me internou. Você foi manipulado por uma criminosa profissional. Mas eu sabia que ele estava sofrendo. A humilhação pública era pesada. Foi então que tivemos uma visita inesperada. Era uma mulher de uns 40 anos, acompanhada de um rapaz jovem. Dona Carmen, meu nome é Patrícia Oliveira. Este é meu filho.
filho, Gustavo. Pois não. Meu pai é José Oliveira, um dos ex-maridos da Melissa. Senti o coração apertar. Entrem, por favor. Sentamos na sala. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Dona Carmen, a senhora salvou meu pai. Como assim? Há 3 anos meu pai se casou com a Melissa. Ele era um homem saudável, empresário bem-sucedido, cheio de energia. E o que aconteceu? 6 meses depois do casamento, ele começou a ter problemas de memória, confusão mental. Em 1 ano, estava completamente debilitado. Foi ela? Sim. Quando soubemos da prisão dela, exigimos novos exames no meu pai. Descobriram que ele estava sendo medicado com substâncias que causavam demência artificial. Gustavo tomou a palavra. Vovô está se recuperando, lentamente, mas está voltando ao normal. Graças à senhora, completou Patrícia. Se não fosse sua coragem, meu pai morreria naquele lugar. Ricardo, que estava calado até então, perguntou. E os outros maridos? Joaquim Ferreira morreu mesmo. Muito tarde para salvá-lo, mas Antônio Silva e Carlos Mendes estão vivos e se recuperando. Quantas famílias ela destruiu? Muitas, mas agora vai pagar por tudo. Depois que elas saíram, Ricardo ficou pensativo. Mãe, você percebe o que fez? O quê? Salvou vidas. Se não fosse você, ela continuaria matando pessoas. Nós salvamos, Ricardo, nós dois. Não, mãe, foi você. Eu estava cego demais para ver a verdade. Filho, você não precisa se culpar para sempre. Preciso sim. Aprendi uma lição que não vou esquecer nunca. No final da semana recebemos uma ligação do delegado. Dona Carmen, tenho boas notícias. Melissa foi indiciada por 4 tentativas de homicídio, 3 homicídios qualificados, estelionato, formação de quadrilha e mais uma dezena de crimes. E a fiança? Negada. Ela vai ficar presa até o julgamento. Quando será o julgamento? Em 6 meses, aproximadamente. E o doutor Arnaldo? Também preso. Ele entregou toda a rede. Temos nomes de médicos, advogados, donos de clínicas, todos envolvidos no esquema. Ricardo pegou o telefone. Delegado, e os bens que ela roubou? Estamos rastreando tudo. Muito do dinheiro ainda pode ser recuperado. Depois da ligação, ficamos em silêncio. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quando você descobriu tudo, por que não me contou na hora? Porque eu precisava de provas. E porque tinha medo de que você não acreditasse em mim. Eu teria acreditado. Teria mesmo? Você estava apaixonado, filho. Via nela tudo que eu não conseguia ver, é verdade. E além disso, eu queria te proteger. Se eu tivesse contado antes da prisão, você poderia ter alertado ela sem querer. Também é verdade. Ricardo, você vai conseguir superar isso. Como você tem tanta certeza? Porque você é meu filho. E eu te criei para ser forte. 3 meses se passaram desde a prisão de Melissa. A vida estava voltando lentamente ao normal. Ricardo havia retomado o trabalho e estava fazendo terapia para lidar com o trauma. Mãe, o psicólogo disse uma coisa interessante hoje. O que foi? Ele disse que eu me casei com ela porque estava procurando uma figura materna substituta. Como assim? Ele acha que eu sempre tive medo de te decepcionar. Então procurei alguém que me aceitasse sem condições. Filho, você nunca me decepcionou, mas eu sempre senti essa pressão. Você trabalhou tanto para me dar uma vida boa e foi porque eu queria, não porque eu esperava algo em troca. Eu sei disso agora, mas na época sentia que devia ser perfeito para você. Ricardo, você é perfeito para mim do jeito que é. Ele sorriu pela primeira vez em meses. Mãe, posso te contar outra coisa? Claro, eu nunca amei a Melissa de verdade. Não, não. Eu estava fascinado por ela, impressionado, mas não era amor. E como você sabe a diferença? Porque amor verdadeiro é o que sinto por você. É quando você quer proteger a pessoa, cuidar dela, estar ao lado dela nos momentos difíceis. Ai, meu filho, a Melissa me fascinava porque ela era tudo que eu não conhecia. Manipuladora, calculista, fria. Era como um mistério para mim. E agora? Agora eu sei que quero alguém como você. Alguém que seja verdadeira, que me ame de verdade. Você vai encontrar essa pessoa. Tenho certeza. Mas primeiro preciso aprender a me amar. Você já é amado, Ricardo, por mim. Naquela noite tivemos uma conversa que devíamos ter tido há muito tempo. Mãe, me conta como foi me criar sozinha. Foi difícil no começo. Eu tinha muito medo de fazer algo errado. Mas você fez tudo certo. Não, filho. Cometi muitos erros. Talvez tenha sido muito protetora. Talvez não tenha te preparado para certas maldades do mundo. Você me deu amor. Foi isso que importou. E você sempre foi um menino bom. Mesmo agora, depois de tudo que passou, continua sendo uma pessoa boa. Aprendi com você. Ricardo, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Não deixe essa experiência te endurecer. Não feche seu coração para o amor. Não vou fechar, mas vou ser mais cuidadoso. Isso é sabedoria. Uma semana depois, recebemos a visita de uma jornalista, Dona Carmen. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história. Para quê? Para alertar outras pessoas. Muitos idosos podem estar passando por situações similares. Ricardo me incentivou. Mãe, seria bom. Outras famílias podem ser alertadas, mas eu não quero aparecer como vítima. A senhora não seria mostrada como vítima, mas como heroína, disse a jornalista.
Heroína? Sim, a senhora desmascarou uma criminosa perigosa e salvou muitas vidas. Aceite fazer a entrevista. A matéria foi ao ar numa quinta-feira à noite. O impacto foi imenso. Centenas de pessoas ligaram para a delegacia, relatando casos suspeitos em suas famílias. Dona Carmen, ligou o delegado no dia seguinte. A senhora virou referência nacional na luta contra golpes em idosos. Não era essa minha intenção, mas foi o resultado. Já temos 15 novos casos sendo investigados por causa da sua entrevista. 6 meses depois, chegou o dia do julgamento de Melissa. O tribunal estava lotado. Famílias de outras vítimas, jornalistas, curiosos, todos queriam ver o final da história. Melissa entrou no tribunal algemada. Estava magra, pálida, com uma expressão de ódio no rosto. Quando me viu, tentou gritar alguma coisa, mas foi contida pelos seguranças. O juiz era um homem sério, de uns 60 anos. Este é um dos casos mais graves que já julguei, disse ele. Temos aqui uma pessoa que fez da manipulação e do crime um modo de vida. O promotor apresentou todas as evidências, os vídeos das câmeras, os laudos dos medicamentos, os depoimentos das vítimas. Meritíssimo, a ré planejou sistematicamente assassinar pessoas idosas para roubar seus patrimônios. Ela representa um perigo para a minha sociedade. O advogado de defesa tentou alegar insanidade mental. Meu cliente sofre de transtorno de personalidade. Não tinha discernimento de seus atos, mas as evidências eram irrefutáveis. Quando chegou a hora do meu depoimento, levantei-me com dignidade. Meritíssimo, esta mulher não apenas tentou me matar, ela destruiu a confiança entre mãe e filho, manipulou meu filho para que ele participasse da minha própria destruição. A senhora quer acrescentar algo mais? Quero. Esta mulher não é doente, ela é uma criminosa fria e calculista. E se não for punida com o rigor da lei, outras famílias sofrerão o que nós sofremos. Melissa tentou falar, mas o juiz não permitiu. Ricardo também depôs. Meritíssimo, eu quase perdi minha mãe por causa dessa mulher. Ela me manipulou de tal forma que eu quase me tornei cúmplice de um crime contra a pessoa que mais amo no mundo. Você tem algo a dizer para a ré? Ricardo olhou para Melissa com firmeza. Não tenho nada a dizer. Ela não merece nem minhas palavras. O julgamento durou 3 dias. No final, o juiz proferiu a sentença. Melissa Santos Torres, você é culpada de 3 homicídios qualificados, 4 tentativas de homicídio, estelionato qualificado, formação de quadrilha e outros crimes conexos. A sentença é de 45 anos de prisão em regime fechado, sem direito à progressão de regime pelos primeiros 15 anos. Melissa desabou. Começou a gritar que era inocente, que tudo era uma armação, mas era tarde demais. Quando saímos do tribunal, Ricardo me abraçou. Mãe, acabou. Sim, meu filho, acabou. Agora podemos recomeçar. Podemos. 3 meses depois, Ricardo me deu a notícia que eu mais queria ouvir. Mãe, conheci uma pessoa. Mesmo? Conta pra mim. Ela se chama Ana. É psicóloga, trabalha com idosos. E como vocês se conheceram? Na terapia. Ela dá palestras sobre relacionamentos saudáveis. E ela sabe da nossa história? Sabe. E sabe que eu preciso de tempo. E isso é bom. Mãe, posso trazê-la para você conhecer? Claro. Quando quiser. Semana que vem? Perfeito. Ana veio jantar em casa numa sexta-feira. Era uma mulher simples, sincera, de olhar bondoso. Dona Carmen, o Ricardo me contou toda na história de vocês. E o que você achou? Que a senhora é uma mulher muito corajosa e que o Ricardo é um homem sortudo por ter uma mãe como a senhora. Obrigada, querida. Dona Carmen, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora não tem medo de que eu também seja como a Melissa? Não? Por quê? Porque você olha nos meus olhos quando fala. A Melissa nunca fez isso. E por que você quer conhecer a família dele antes de se aprofundar no relacionamento? A Melissa sempre quis me afastar. Ana sorriu. O Ricardo me disse que a senhora tem um 6º sentido para a pessoa. Todas as mães têm. É questão de prestar atenção. Naquela noite, depois que Ana foi embora, Ricardo veio conversar comigo. E aí, mãe? O que achou dela? Achei que você escolheu bem desta vez. Tem certeza? Tenho. Ela é verdadeira. Como você sabe? Porque ela não fez nenhuma pergunta sobre dinheiro, sobre a casa, sobre patrimônio. Só perguntou sobre você. É verdade. E porque ela quis me conhecer antes de se envolver seriamente. Isso mostra respeito pela nossa família. Mãe, posso te confessar uma coisa? Claro. Eu estava com medo de me apaixonar de novo. E agora? Agora sei que é possível amar de verdade sem ter medo. Como você sabe? Porque com a Ana eu me sinto em casa. Com a Melissa, eu me sentia numa competição constante. Essa é a diferença entre amor e fascínio. Mãe, obrigado. Por quê? Por não ter desistido de mim, por ter lutado pela nossa família mesmo quando eu estava cega. Eu nunca desistiria de você, Ricardo. Você é meu filho e você é a melhor mãe do mundo. Hoje, 2 anos depois, Ricardo e Ana estão casados. Um casamento verdadeiro, baseado em amor,
respeito e cumplicidade. Ana me trata como uma segunda mãe e eu ganhei a filha que sempre quis ter. Melissa continua presa. Soube que tentou escapar 2 vezes, mas foi recapturada. Às vezes recebo cartas de famílias que foram alertadas pela nossa história e conseguiram se proteger de golpistas similares. Aprendi que a maldade existe, mas que o amor verdadeiro sempre vence no final. E que uma mãe que luta pela família é capaz de qualquer coisa. Essa foi minha história. Uma história de traição, descoberta e finalmente redenção. Porque no final, o que importa não é quantas vezes somos derrubados, mas quantas vezes nos levantamos para proteger quem amamos. E você, o que faria se descobrisse que alguém próximo estava planejando te prejudicar? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Porque a vida é cheia de lições e cada história pode ensinar algo valioso. Até a próxima e lembrem-se, família verdadeira se protege sempre. Um abraço.